Bem-vindos e bem-vindas ao Lugar da Fala. Vamos começar agora a segunda parte do episódio 1, Felicidade, com os meus queridos Igor Monteiro e André Lopes. Bora lá, Pedrinho. Estamos de volta ao Lugar da Fala para falar sobre esse assunto infinito que é a felicidade. E se no primeiro episódio a gente abordou a felicidade mais dentro da vida pessoal, agora é para a gente falar um pouco mais dela no trabalho. Mas antes também para a gente aquecer, Pedrinho. Eu, como alguém que te acompanha aí desde 2017, percebo que tanto nas suas obras literárias, livros, palestras, lives, tudo mais que você fala, traz sempre o tema da felicidade, inevitavelmente. Aqui no Lugar da Fala também não teria como ser diferente. Gabriel Garcia Marques diz que um autor ele escreve o mesmo livro com diferentes títulos. É sempre o mesmo tema. Você diria que felicidade é o tema central da sua obra? Diria que sim. Diria que a felicidade e os periféricos, todos que envolvem ou que de certa forma aceleram ou retardam essa possibilidade de encontrar uma vida um pouco mais plena e mais equilibrada. Perfeito. Então vamos começar a falar de trabalho agora, já que a gente fez essa abertura. Você tem uma primeira pergunta para a gente fazer? Vamos começar a falar de trabalho, Pedrinho, e eu queria já nessa nossa segunda parte do episódio 1 falar para você que está aí nos assistindo que mande a sua pergunta, porque a gente abre espaço do nosso lugar para que a sua fala faça sentido. Hoje eu vou trazer um questionamento de uma grande fã sua, Maria Esteves, Maju. Maju, beijo, ela é gerente da PwC, e ela fala o seguinte: Pedrinho, você fala muito sobre felicidade, sobre como ela reflete nas nossas relações de trabalho. O que é que o Pedro acredita para a próxima revolução do futuro do trabalho, sabendo que vem muita tecnologia, que vem incertezas, que vem mudanças? A felicidade, ela consta nesse futuro? Maju, um beijo, obrigado pela pergunta. Que bom poder respondê-la. Consta. Eu acho que já está no pipeline, no manual, no arquétipo de todas as organizações lidar com a felicidade. Algumas ousaram criar departamentos de felicidade, se é que isso é possível. Não ter alguém olhando para a felicidade, mas se é possível departamentalizar, alocar em um único lugar a gestão dessa felicidade. A minha dúvida talvez venha com a minha análise histórica de como a gente conseguiu lidar com isso. O interesse pela felicidade, ele, no mundo corporativo, nasce da nossa experimentação, minha, do Rafael, do Levi, quando a gente montou o nosso negócio. Eu e o Rafael, antes, quando a gente começou muito novo, com 20 anos, a construir uma produtora, a gente experimentou individualmente com as pessoas, com os stakeholders, o que era felicidade para cada uma delas. Então essa é a minha grande questão. Será que o mundo corporativo está preparado para tirar de manuais essa ideia da felicidade e colocar na experimentação? Eu não acredito nela, eu não acredito na execução prolífica dela se não for dessa forma. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para a gente gerenciar ou para a gente ter ambientes realmente felizes, a gente tem que estar disposto a substituir o R de recursos pelo R de relacionamentos humanos. Ou seja, não é uma grande mudança, mas é uma mudança importante para que a gente fale mais de relacionamentos e de afetos. Pessoas, seres humanos, colaboradores, seja lá como você caracteriza aqueles que estão no desafio junto a ti, de trabalhar, de produzir, têm sentimentos. Sempre tiveram. Mas no mundo corporativo esses sentimentos ficavam de fora, quase todos eles. Agora eles estão dentro. Não dá mais para separar o André, indivíduo, o Igor, indivíduo, pai, marido, filho, do Igor profissional. As coisas já se misturaram não só nas mídias sociais, mas na nossa vida, na ideia de propósito, de significado. Então eu acho que se a gente tiver a capacidade, nós, gestores, líderes, lideranças, tiverem a capacidade de gerenciar de forma individual essa demanda de cada um pela felicidade, talvez a gente consiga, sim, Maju, ambientes corporativos mais abertos a essa possível felicidade. Perfeito, Pedrinho. Eu vou pegar carona nessa pergunta também, porque, como você mesmo trouxe nessa sua resposta de agora, algumas empresas passaram a criar dentro da sua estrutura departamentos de felicidade, diretorias responsáveis pela felicidade, pela promoção desse conceito de felicidade. Lá em 2015, provavelmente você foi o primeiro empreendedor a escrever sobre isso, pelo menos aqui no Brasil. Qual o papel que você vê
desses departamentos dentro da empresa e mais. Qual o papel das empresas na promoção da felicidade de quem está dentro? A sua pergunta é ótima porque ela leva a gente para vários lugares possíveis. E ela é de uma profundidade nada óbvia. E vou dizer por quê. A felicidade, a primeira resposta na pergunta da Maju, vem de uma ideia de experimentação feita pela gente. Então era tudo muito empírico, a gente não tinha essa pretensão que hoje se tem de estar no Best Place to Work, de receber um selo de uma empresa feliz, de uma empresa legal, né, de uma empresa B. A gente não tinha nada disso e a gente experimentou o respeito ao indivíduo. Vem aqui, quem é você? O que você quer? O que você gosta? Você gosta de patinar de manhã? A gente tinha um caso, então você vai patinar de manhã, se isso te faz bem. Você gosta de pegar seu filho na escola todos os dias? Então vai pegar o seu filho na escola. Você pode entregar alguma outra coisa. É por isso que eu falei da experiência. O problema é que hoje a felicidade se tornou um artigo tão popularizado no sentido metafórico da palavra. Você pode comprar numa prateleira, né, de R$1,99, um artigo desse, do que eu tenho chamado hoje, inclusive, de bugiganga ideológica. Né? A gente tem adquirido essas ideias fragmentadas que não valem nada, colocado dentro das nossas superlotadas mentes, e a gente não tem chegado a lugar nenhum. E o grande problema dessa bugiganga ideológica no mundo corporativo é achar que a empresa é responsável pela sua felicidade. Quanta gente que leva para o mundo corporativo ou para as pessoas que fazem parte do seu mundo corporativo, né, uma enxada para cortar as ideias, né, uma toga para condenar alguém por um ato, mas não consegue fazer isso dentro de casa com seus pais. A gente viu isso em tempos eleitorais, a gente vê isso em posicionamentos de empresas. A gente tem vivido um mundo, como diria Pondé, e eu uso essa frase na abertura do meu último livro, um mundo limpo e estéril, mas de covardes do afeto. É difícil pensar um mundo corporativo, inovação, criatividade, tecnologia sem ousadia. A ousadia está mitigada por essa ideia da felicidade plena, de que todo mundo precisa ter todas as suas demandas atendidas. Não vamos ter. O mundo corporativo não é, e o nosso primeiro episódio fala sobre isso, a felicidade é sua, uma das frases que eu usei, a felicidade não é da sua empresa, a felicidade não é do seu chefe, a felicidade não é do seu líder, do seu estagiário, do seu liderado, a felicidade é sua. Que a gente leve, sim, um entendimento maior da felicidade para o mundo corporativo para começar a modificá-lo, para sermos nós a semente que pode germinar e aí sim criar um jardim mais feliz. Só que muita gente, nessa busca por essa felicidade depositada no outro, no indivíduo, na empresa, traz sim uma semente, uma demanda, né, de felicidade e colhe, né, no seu jardim uma abundância de infelicidade. Tem muita gente que acha que está semeando a felicidade, mas está colhendo a infelicidade. Gente que traz arrogância, gente que traz o radicalismo, gente que traz as ideias utópicas, o mundo corporativo. As empresas precisam gerar negócios. Para que a gente possa ter um departamento de felicidade, o produto precisa ser vendido. A marca precisa ser aceita. Não dá para a gente colocar no plano das ideias, né, impossíveis, etéreas, a geração de felicidade. Ela precisa fazer parte do negócio todo. E eu acho que é possível, muito possível. Pedrinho, é muito interessante você falar sobre as corporações, sobre as empresas, os departamentos de felicidade que eles têm, de fato, agora se implementado, está muito em voga. Porém, eu queria levar esse questionamento da felicidade para um outro lugar, que é do empreendedorismo. Acredito que muitas pessoas que estão aqui conosco, elas estão nessa busca incessante de empreender. E o meu questionamento é a respeito de como que o Pedro, o Rafael, criadores da Rádio Ibiza, lá atrás, eles encontraram pílulas de felicidade, sabendo que empreender no Brasil é muito difícil. Primeiro, no que você trouxe no primeiro episódio, dessa capacidade de sair da sua solitude ou da sua busca coletiva e encontrar no outro, numa outra pessoa, uma possível geração de felicidade e de conforto. Essa é a verdade que parece um clichê, mas que é real, que era esse prazer, que é esse prazer da gente estar junto. E a gente tentou escoar isso para o resto das pessoas. Relações que a gente criou sempre foram de amizade, são até hoje, das pessoas que passaram por aqui. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, muito objetiva, é de que enquanto as pessoas querem consigo pessoas que tendem a ficar para sempre, ou pelo menos gerenciam nessas pessoas uma ideia de estender ao máximo de tempo a sua permanência ao seu lado numa empresa, eu vou contratar alguém
mas essa pessoa precisa estar muito tempo. A gente pensava o contrário. Isso talvez tenha sido um gatilho interessante para que a nossa empresa fosse um espaço para as pessoas melhorarem. Ou pelo menos perceberem que podiam sair dali para melhorar os seus ambientes. Então a gente falava muito sobre isso. Não importa se a pessoa vai ficar uma semana ou um mês. Não importa se eu estou treinando a pessoa. O importante é que ela pegue uma semana ou um mês e que seja marcante na vida dela. Então a gente não estava nem aí para o turnover. A gente queria que as pessoas passassem para... E várias passaram em períodos de 1, 2 meses, mas se estenderam para toda uma vida próximas a gente. Outras ficaram muito tempo e também se estenderam. Eu acho que esse apego que a gente tem a essa fidelidade, né, temporal, não deveria existir no mundo corporativo. Não importa se a pessoa está usando aquilo para um trampolim, para ser melhor. O que importa é se o seu ambiente está realmente preparado para isso. E a gente tentou fazer com que esse ambiente fosse a todo momento acolhedor para que as pessoas pudessem se desenvolver. E aí, fazendo um contraponto com a sua última pergunta, com a última pergunta de vocês, o mundo corporativo está super preparado. Se você pegar o manual de qualquer organização hoje, qualquer uma, chuto assim, arrisco dizer grande parte delas, vai ter lá, olha, respeito aos direitos individuais, inclusão, tudo que a gente sabe que é necessário. Eu não sei se as pessoas estão preparadas para respeitar esses direitos. As organizações, como contratos sociais estabelecidos e escritos, estão todas preparadas. Será que um gestor, um líder, está de fato preparado para deixar que o funcionário dele saia num dia para levar o filho na escola e não que ele tenha que mentir dizendo que o filho tem um médico? Ou que ele possa num dia faltar porque é o aniversário de casamento dele e o próprio gestor fale, fica em casa que é importante para você nutrir esse relacionamento que, se for bom, vai te fazer uma pessoa melhor aqui dentro. São pequenos elementos. De novo, a felicidade é ordinária e é ordinária também na visão corporativa. E a gente precisa estar atento a isso. Maravilha. Pedrinho, na sequência, eu queria explorar um pouquinho mais da tua, como pensador aí, da tua visão de futuro. Porque se a gente parar para pensar na relação entre o homem e o trabalho ao longo do tempo, a gente vê que o trabalho inicialmente ele foi algo que foi instituído e ao longo do tempo essa relação foi se humanizando, até eu diria, até que há não muitos anos atrás a gente começou a falar em propósito dentro da empresa, a gente começou a falar de trabalho como a materialização daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente prega, daquilo que nos move. E de repente vem a pandemia de Covid-19 e chacoalha um pouco esses conceitos também. E hoje o mercado está lidando com desafios do tipo Quiet Quitting Job, Great Resignation, uma geração que está até abrindo mão do trabalho como a gente conheceu há não muito tempo atrás. Agora eu quero falar da visão do colaborador olhando para daqui para frente. O que você acha que a pessoa que trabalha vai buscar dentro do ambiente de trabalho como felicidade para ela entrar numa empresa, para ela mudar de trabalho? Vocês me autorizam a fazer uma digressão aqui, eu vou sair um pouco do tema para dizer que a maioria dos pensamentos que a gente traz aqui, e eu me incluo, é de uma elite que não consegue ter a capacidade de pensar no tamanho desse gigantesco e desigual planeta. Sim. A maioria dos temas que a gente traz como necessários para a construção de um ambiente corporativo futuro maravilhoso não leva em consideração que, quase na sua totalidade, se a gente pensar em números reais, o que a humanidade quer é comida na mesa. Sim. E toda vez que a gente para discutir o mundo corporativo com as ideias sofisticadas, né, dessa possibilidade de construir um ambiente, talvez a gente esteja falando da economia criativa, talvez a gente esteja falando das áreas relacionadas à tecnologia, à informação, ok. Mas muita gente quer um emprego que dê dignidade para ela ir no mercado comprar um prato de comida, pensar em planejar os seus 30 dias, ter uma casa onde morar, com uma água saindo de um cano, o que mais de 100 milhões de brasileiros não têm. Se você levar em consideração o mundo, a gente aumenta muito essa proporcionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque é uma visão pessimista ou porque eu estou fazendo uma crítica a um possível pensamento elitista, não é por isso. É porque enquanto a gente estiver preocupado com as nossas demandas, né, com a demanda dessa minoria, a gente esquece que gerar felicidade é muito mais simples do que parece. Ou seja, talvez um jovem que tenha acesso a um telefone de ponta e tenha tempo para pensar nas suas questões, né, humanísticas e de propósito,
Talvez isso tenha uma demanda mais subjetiva da felicidade. Agora, alguém que nasceu na periferia e que precisa de um emprego, né, para ter dignidade, para ajudar a família, essa pessoa precisa de um salário bom, de uma condição que respeite e valorize ela, de uma possibilidade de evolução, e essa evolução geralmente é possível e passível de acontecer, pela repetição, pelo conhecimento, pelo estudo, né, que é oferecido. Então eu tenho um olhar nesse lugar, apesar de otimista, eu tenho um lugar cético nesse lugar, de entender que a nossa responsabilidade talvez seja mais acessível, mais factível diante do básico. Quando eu olho para frente, daqui a, sei lá, 15, 20 anos, eu penso que a distribuição de renda, vinda das organizações, qualidade de vida, né? Pessoas que, se para pensar, você oferece ambientes que podem ser fabris, para a gente falar de grandes indústrias, né? Onde você tem uma boa refeição, onde você tem um bom café da manhã, onde você tem um tempo de descanso, uma meia hora para você deitar numa rede, depois de fazer um trabalho, uma biblioteca para você ler um bom livro, um podcast para você assistir. Você imagina o que você não está entregando para uma pessoa que, de repente, mora num lugar insalubre. Ou seja, o mundo corporativo, e aí eu finalizo chegando a esse lugar, pode ser essa segunda casa. Não importa se virtual, criando condições para isso, né, esses elementos, ou se físico, onde as pessoas se encontram e queiram estar. Eu acho que isso, de certa forma, já acontece em algumas empresas, em algumas organizações, em alguns setores da economia, mas eu acho que se nós tivéssemos consciência do quanto talvez seja simples de ser alcançado, a gente estaria anos-luz na frente. Então a primeira parte da resposta é essa. Tabela de Maslow, a pirâmide de Maslow, né? Vamos resolver essas questões básicas. E a outra, e aí está mais ligada ao indivíduo e ao gestor. A gente tende a ter compaixão, né, com aquelas pessoas que sofrem próximas a gente. Quando a gente vê alguém num dia frio, a gente vê alguém com frio, a gente quer dar um agasalho e tal. Só que a gente tem tanta gente, né, ao nosso redor que a gente pode ajudar todos os dias e que a gente tende a achar que essas pessoas não precisam. Então, muitas vezes, você tem... Se te dá conforto ter um médico, né? Poxa, eu posso levar meu filho no médico. Tenta oferecer um médico para quem está do teu lado com filhos. Se você gosta de fazer a prática de esportes, né, como você falou, Igor, tenta criar uma janela para que as pessoas que gostam de fazer isso possam fazer isso. O mundo corporativo está muito preocupado, de novo, em criar esses arquétipos para a felicidade, esquecendo, voltando à origem aqui da nossa abertura de capítulo, de episódio, de que a felicidade é individual. A escutatória precisa ser implementada nas organizações para que a oratória não fique sempre em primeiro plano. Você precisa sentar e entender, cara, qual é a sua dor. A pandemia trouxe essa possibilidade de mitigar uma dor que era gigantesca em muita gente, que era o trânsito ao trabalho. Quanta gente que gastava 2 horas para chegar no trabalho, 1h30, quando se viu diante da possibilidade de ligar uma câmera e estar conectada, falou, meu Deus, mas o que eu faço com essas 2 horas que eu tinha de ida, mais 2 de volta, né? Como é que eu lido com Trabalho isso? mais. Trabalho mais, exatamente, né? Como é que eu faço com isso tudo? O mundo vai entregando pra gente uma série de oportunidades, né? A pandemia é uma delas, como você falou, mas eu não sei se a gente vai muito para algum lugar. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente está andando em ciclo, claro que com melhores condições gerais, mas se a gente não assumir esse protagonismo da geração de felicidade para aqueles que estão com a gente, né? Para o outro, para esse entendimento do pequeno, não sei se a gente sai muito do lugar. E eu acho muito interessante, Igor, porque recentemente eu e o Igor, a gente deu uma palestra com o tema de futuro do trabalho e comunicação, e no momento da minha reflexão eu abri com uma frase do William Gibson, que é um escritor canadense, americano, que ele fala que o futuro ele já existe, só que ele não está uniformemente distribuído. E te ouvindo nesse lugar, Pedrinho, me faz pensar sobre tudo aquilo que a gente tem acreditado que de fato vão ser talvez as novas habilidades para que você consiga permanecer dentro desse futuro que já existe, um futuro próximo que está logo ali. E levando para esse lugar, a gente trouxe na palestra, né, Igor, a importância de fato você se sentir como um ser humano. Talvez você voltar para o básico, talvez você se incrementar da tecnologia, que o Igor trouxe no momento de reflexão dele, de a inteligência humana mais a inteligência da máquina, ela traz uma inteligência amplificada,
só que você voltar para o básico. E voltar para o básico é, de fato, você olhar para dentro, é você olhar para o próximo, é você se sentir feliz. E dito isto, eu queria trazer um último questionamento para você, para a gente fechar esse nosso episódio de felicidade, nossa parte 2 do episódio de felicidade. O questionamento é: o que é felicidade, Pedrinho? Levando para o campo da realização profissional, já que a gente no primeiro episódio falou muito sobre essa felicidade pessoal ordinária, o reconhecimento talvez seja o elixir de uma vida corporativa feliz. A gente se preocupa muito com a influência, porque a gente vive num mundo de influenciadores, inclusive como uma nova profissão. Mas o importante da vida não é a influência, é a relevância. Quando você se faz relevante para alguém, ou quando alguém te entrega relevância pelo que você faz, meio caminho tá trilhado para que na sua carreira você tenha, de fato, uma relação prazerosa, né? Feliz. Mas a gente não pode esquecer que o ego nos nutre. Somos todos egóicos, né? Pro bem ou pro mal. E a gente precisa dessa relação nossa com o trabalho. É claro que a ideia de propósito é muito bonita, que a ideia da construção de um mundo melhor é muito bonito, de você trabalhar com alguma coisa que te faz bem, mas o que eu acho que fica da experiência profissional sempre é o que você entregou, voltando a um trecho da sua pergunta, ao que você entregou de humano para aquelas pessoas que conviveram com você. Não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Eu fecho com essa ideia porque se você deposita na subida de degrau profissionais a sua felicidade, muitas vezes ou na maioria das vezes, negligência, a sua evolução humana, você não vai encontrar sucesso. Quando você deixar de estar ali, quando aquela escada cair, quando ela for destruída, quando o outro subir aquela escada, não vão lembrar mais de você. Agora, o abraço que você dá numa pessoa que precisa, o carinho, o afeto que você traz para alguém, muda a relação daquela pessoa com a sua existência, muitas vezes. Então, que a gente tem em mente que não, de nada adianta eu ser um baita de um escritor se eu não sou um grande pai. De nada adianta eu melhorar como habituê de um podcast se eu não melhoro como filho, para minha mãe. Então eu acho que a gente precisa trazer esse ponto de equilíbrio. O mundo corporativo se nutre, sempre vai se nutrir de um ser humano melhor. Quanto melhor eu for como ser humano, melhor é você como líder, como chefe, como demandante de uma felicidade ou como gerador dessa felicidade. Que a gente não esqueça que a evolução profissional precisa caminhar junto com a evolução pessoal. A felicidade, para mim, é o equilíbrio entre essas partes. Gonzaguinha, que talvez não tenha experimentado o trabalho como a gente experimentou, dizia que o homem se humilha, se castra nos seus sonhos, seu sonho é sua vida, a vida é o trabalho, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Sem o trabalho não dá para ser feliz. Sem o que de mais dignificante, né, acontece quando você trabalha, produz, faz alguma coisa, não dá para ser feliz. Mas também você não consegue ser só feliz subindo os degraus dessa vida profissional sem subir os degraus da sua vida pessoal e humana. Pedrinho, você sabe. Pedro, né? Pedrinho, você sabe que essa reflexão de não existe sucesso profissional que justifique o fracasso dentro da sua família, com as pessoas com quem você convive, é uma das minhas preferidas desse livro Empreendendo Felicidade. E sintetiza muito do que a gente trouxe aqui nesses 2 episódios sobre felicidade no lugar da fala, cumprindo o nosso propósito de levar nossa fala para outro lugar a partir das reflexões com o Pedrinho Salomão. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês na vida pessoal e na vida profissional. E a gente se vê no próximo episódio de Lugar da Fala. Até lá!